Bom, falando agora sobre a escravidão e a diáspora africana. Primeiro, o que a gente quer dizer com diáspora africana? Nós estamos falando sobre a difusão, o espalhamento, a difusão dos povos africanos pelo mundo. Os povos africanos pelo resto do planeta. Evidentemente que nós tivemos aí a presença dos africanos, principalmente na América. Não é só na América, mas principalmente na América em função do sistema colonial, em função do escravismo que foi implementado aqui nas colônias, principalmente na colônia portuguesa, que é o caso do Brasil, mas também em outras colônias do continente americano, no sul dos Estados Unidos, por exemplo. Então vamos entender essa questão aqui da escravidão. Ela já existia no continente africano antes que os europeus chegassem. Só que é importante destacar que essa escravidão que existia antes era uma escravidão doméstica, ou também conhecida como escravidão de linhagem, onde o cativo juntava-se ao núcleo familiar dentro do seu proprietário, ou seja, ele não era um cara que estava lá só trabalhando, ele ficava dentro do núcleo familiar. Então, e a aquisição desses cativos era uma forma de ampliar o número de trabalhadores da família. Então, um cara que tinha aí 10 escravos, ele ampliava o seu poder familiar, evidentemente para ampliar sua produção e suas possibilidades econômicas. Então, o homem adquiria, por exemplo, diversas escravas mulheres como esposas, para ter filhos, e esses filhos eram criados como indivíduos livres, não eram criados como escravos. E em seguida eram incorporados à família. O que fazia uma pessoa virar escrava? Dentro das tribos, dentro dos reinos, dentro das cidades-estados, dentro dos clãs que haviam ali na África. O que fazia uma pessoa virar escrava? Dívidas, crimes, como por exemplo a infidelidade e aquilo que era chamado de bruxaria, que eram cometidos por mulheres, a infidelidade feminina também levava uma pessoa à escravidão, e também guerras. Por guerras o cara virava escravo. Mas é importante destacar que essa escravidão é uma escravidão doméstica, não é uma escravidão simplesmente comercial, em que o indivíduo é usado como um produto e que será vendido. É muito mais um trabalho compulsório do que aquela escravidão do ponto de vista capitalista que a gente conhece, em que o escravo é um produto e que vai ser vendido, naquela lógica mercantilista. Ok? Bom, os árabes e os outros grupos muçulmanos também escravizavam e vendiam escravos, aí sim, vendiam escravos antes mesmo da chegada dos europeus. Então os árabes, principalmente pelo norte da África, importante destacar que essa relação acontece principalmente na região do norte do continente africano, esses árabes adquiriam, dentro dos reinos africanos, seres humanos, escravizavam e vendiam, principalmente na região do Índico, ok? Principalmente na região do Oceano Índico, em povos ali na Ásia, tudo bem? Vale destacar então aqui que dentro desses árabes, principalmente ali depois da Baixa Idade Média, há uma expansão significativa da lógica do islamismo. E o islamismo é uma religião que exige um tempo muito grande para reflexão, para filosofia, exigindo dessa maneira o ócio. Algo parecido com o que acontecia os gregos com relação à política democrática. Os muçulmanos precisam de tempo para refletir, de tempo para rezar, de tempo para pensar, de tempo para filosofar, inclusive dentro dos estudos do Alcorão. E para isso precisavam de escravos. Então a escravidão também vai se difundir de maneira muito intensa no mundo islâmico, no norte da África, na Península Arábica e em outras regiões do Oceano Índico. Okay? Bom, mas a grande questão da escravidão que a gente precisa destacar é a questão do tráfico negreiro. Lembrando que esse tráfico negreiro está diretamente relacionado a uma lógica mercantilista, ao mercantilismo, que é um modelo econômico que se espalhou aí pela Europa e pelo mundo durante a Idade Moderna, e uma das principais ferramentas desse espalhamento do mercantilismo, dessa integração em escala mundial, são as grandes navegações, que vão integrar a Europa ao continente africano, ao continente americano, à Ásia. E é importante destacar que, como consequência disso tudo, nós tivemos as grandes colonizações. O sistema colonial, as colonizações, principalmente na região da América. E o tráfico negreiro vai alimentar essas colônias europeias na América. A mais importante colônia escravista de todas é o Brasil. Mais importante no que diz respeito à quantidade de escravos que vieram para cá. Vale a gente lembrar essa questão também. Bom, aqui a gente tem um mapa do tráfico negreiro português vindo para o Brasil. Então, diversas regiões aqui, a região de Guiné, a região de Minas, a região de Angola, a região de Moçambique, diversas regiões alimentavam a América com escravos. Como que funcionava isso daqui? Quando os próprios reinos africanos perceberam que era interessante, comercialmente falando, o sistema escravista, o tráfico negreiro, esses reinos mesmos começaram a capturar escravos de tribos ou reinos inimigos, adversários deles, aprisionavam e comercializavam esses seres humanos com portugueses.
que trocavam os seres humanos por diversas coisas, por quinquilharias, por cachaça, aguardente, né, por tabaco e também por metais, espadas, facas, armas em geral. Então esses indivíduos eram escravizados e levados para o continente americano. A gente tem que destacar também que esse é um tipo de tráfico negreiro. Nós tivemos vários. A gente não pode esquecer que também nós tivemos aqui o tráfico que ia lá para o norte da América, né, inclusive feito por colonos americanos no chamado comércio triangular, que envolvia colonos lá das colônias do norte, que mais para frente vai ser Estados Unidos, com a região aqui das Antilhas, também forte consumidora de escravos africanos. Bom, isso tudo vai ter como consequência a chamada diáspora africana, o espalhamento desses africanos pelo mundo. Estipula-se que aproximadamente 12 milhões de africanos foram escravizados e se espalharam aí pelo continente, fora aqueles que morreram nessa atrocidade que é o sistema escravista. A gente tem aqui o comércio de escravo no Índico, como eu acabei de colocar, feito principalmente pelos muçulmanos. A gente tem aqui um tráfico negreiro para a América. Destaquei aqui, inclusive nesse contexto, algumas obras, né, e algumas imagens. Por exemplo, essa daqui, que é o navio negreiro, dentro do tráfico negreiro do Rugendas, que ele pintou aqui, mostrando como que funcionava aqui os porões de um navio negreiro. Aqui a gente tem uma fotografia de uma mulher brasileira, de uma aristocrata brasileira, sendo aí carregada nessa liteira aí por escravos que vieram para o Brasil. A gente tem aqui uma outra imagem agora do Debré, de um escravo sendo aqui açoitado. E a gente tem aqui uma fotografia de um escravo norte-americano com as costas aqui todas marcadas aí pelos açoitamentos, né, pela violência da escravidão. A gente tem aqui também, dentro dessa lógica, voltando porque a gente estava conversando, então uma desestruturação significativa das antigas e tradicionais formações sociais africanas, ou seja, aquilo que a África era sem o contato com os europeus, sem o contato com os árabes, foi desestruturado. Um exemplo disso eu vou colocar aqui nesses dois mapas. Olha só, aqui a gente tem um mapa das línguas africanas, né, das principais línguas africanas. Teoricamente, essas regiões linguísticas, né, se transformariam em regiões políticas. Mas se a gente pegar aproximadamente o mapa político, né, eu digo aproximadamente porque há algumas alterações do mapa político da África hoje em dia, a gente percebe que essas fronteiras linguísticas foram totalmente desrespeitadas pelo sistema colonial, pelas feitorias lá atrás no século XVI e XVII, pelo neocolonialismo do século XIX e século XX, por diversos interesses externos, europeus, norte-americanos, até mesmo aqui da Península Arábica. Toda essa estrutura africana foi desrespeitada e é por isso que a gente destaca essa questão. Há essa enorme desestruturação das antigas e tradicionais formações sociais africanas. Um continente que parece existir para servir aos outros continentes, o que vai levar a um enorme subdesenvolvimento das sociedades africanas.